paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O canal JLB está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2026, cujo tema é a Santíssima Trindade, o Deus único em três pessoas. Chegamos na lição de número 11, que tem por título O Pai e o Espírito Santo. E o textual diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. E a verdade prática: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. E a leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 8, versículo 12 ao versículo 17. E também Gálatas capítulo 4, versículo de 1 ao 6. Nós não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Aqui nessa lição, o Pai e o Espírito Santo, veremos que o Espírito Santo não atua de forma isolada, mas como um agente pessoal da Trindade, que executa, confirma e torna experimental a adoção planejada pelo Pai e conquistada pelo Filho. Ele não apenas nos liberta do domínio do pecado, mas também testemunha interiormente que somos filhos. Gera em nós o clamor filial, que podemos dizer Abba Pai, e nos conduz a progressivamente como herdeiros rumo à glorificação. Assim, a salvação não é apenas um ato jurídico externo, mas uma obra interna, relacional, transformadora, na qual o Espírito nos une vitalmente a Cristo e nos introduz na comunhão filial com o Pai. E a palavra-chave é filiação. Já indo pelo primeiro tópico, que fala sobre o Espírito e as dádivas do Pai, e tendo assim o primeiro subtópico, a escravidão à filiação. Então, Paulo declara que o crente não recebeu novamente um espírito de escravidão, conforme está em Romanos 8, 15, parte A, indicando que a obra do Espírito não apenas perdoa o passado, mas rompe definitivamente com o regime espiritual que mantinha o homem sob medo, culpa e condenação. A expressão grega pneuma, doutoleias, descreve mais do que uma atitude interior, aponta para uma condição existencial de sujeição na qual o pecado, a lei e o temor do juízo moldava a consciência e o comportamento. Trata-se de uma escravidão espiritual que aprisiona tanto a mente quanto a vontade. E sob esse regime, a lei, embora santa, justa e boa, conforme está em Romanos 7, versículo 12, funcionava como espelho, não como remédio. Ela revelava o pecado, mas não comunicava o poder para vencê-lo. E, como destacam também os comentaristas, que diz que a lei expõe a enfermidade, mas não cura, acusa, mas não regenera. E assim, o problema não estava na lei, mas na incapacidade da carne de responder às exigências divinas. O resultado era uma espiritualidade marcada por culpa, medo e esforço frustrado. Em contraste, Paulo afirma que o crente
recebeu o espírito de adoção. Romanos 8, versículo 15, parte B. O termo pneuma, iotesias, remete ao ato jurídico romano pelo qual alguém era inserido legalmente em uma nova família, recebendo nome, herança e status. No contexto paulino, isso significa, isso indica que o Espírito não apenas nos liberta de um antigo senhorio, mas nos introduz uma nova relação e de pertencimento. Já o subtópico 2, que fala da rebeldia a filho legítimo, antes da obra regeneradora do Espírito, a condição espiritual do ser humano não é neutra, mas marcada por rebeldia, alienação e submissão e poderes que afastam de Deus. Paulo descreve essa realidade ao lembrar que os gentios eram conduzidos a ídolos, sendo espiritualmente enganados e governados por forças que não produziam vida nem comunhão verdadeira. E essa rebeldia não era apenas comportamental, mas relacional. O ser humano estava separado de Deus, vivendo sem consciência filial e sem acesso real à comunhão com o Pai. A regeneração, porém, introduz uma mudança radical de status e de identidade. Em Romanos 8,16, Paulo afirma que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Indo para o terceiro subtópico, fala das promessas à plenitude do Espírito. A Escritura descreve a condição anterior à salvação como um estado real de trevas espirituais. Paulo afirma que antes de Cristo éramos trevas e não apenas que estávamos nas trevas. Isso revela que o pecado não era apenas um ambiente, mas uma identidade. A mente e a vontade e os afetos estavam obscurecidos e a separação de Deus moldava toda a percepção espiritual. As trevas representam tanto culpa quanto ignorância espiritual, incapacidade de discernir a verdade e a resistência à luz divina. Então essa condição não é revestida por esforço humano, mas por um ato soberano do Pai. Pedro declara que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. O verbo indica iniciativa divina. A conversão não é apenas uma decisão humana, mas um chamado eficaz que transfere o pecador de um domínio para outro. Como Paulo afirma em Colossenses 1,13, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Trata-se de uma mudança de reino, de senhorio e de esfera espiritual. Por isso, o sinal visível interno dessa nova vida não é apenas uma mudança moral, mas a presença pessoal do Espírito Santo no coração. Indo para o segundo tópico, que diz: o Espírito nos guia na vontade do Pai. E indo para o primeiro subtópico, os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo descreve, ou melhor, Paulo estabelece que a marca visível da verdadeira filiação é apenas uma confissão, ou seja, não é apenas uma confissão verbal, mas uma vida continuamente conduzida pelo Espírito Santo. Ao afirmar que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, o apóstolo apresenta um critério espiritual, racional e ético. A filiação se manifesta por meio de uma nova forma de viver, no qual o crente submete de maneira consciente e perseverante à direção do Espírito. O verbo grego agotai, no presente passivo, indica uma ação contínua e uma dependência ativa. O crente é conduzido não apenas ocasionalmente não apenas casualmente, mas como padrão de vida. A voz passiva revela
que o espírito é o agente principal dessa condução. Isso exclui tanto o legalismo que tenta produzir santidade por esforço próprio, quanto o misticismo, que espera direção sem responsabilidade. Então a vida no Espírito é uma caminhada diária, rendição, sensibilidade e obediência. O segundo subtópico, o Espírito opera a mortificação da carne. A vida cristã autêntica não é marcada apenas por novas convicções, mas por uma nova dinâmica espiritual interior. Paulo afirma que, com clareza, se o Espírito, ele diz que pelo Espírito vocês fizeram morrer as obras do corpo e viverão. Romanos 8,13, que é a Nova Versão Internacional. A promessa de vida está diretamente ligada a um processo contínuo de mortificação que não é fruto do esforço meramente humano, mas da operação ativa do Espírito Santo no crente regenerado. O verbo aqui, fizere morrer, traduz do grego tanatol, que carrega a ideia de reduzir algo à impotência, neutralizar seu poder e evitá-lo de sua capacidade de dominar. Não se trata apenas de reprimir comportamentos externos, mas de enfraquecer pela graça as inclinações internas da natureza pecaminosa. A mortificação bíblica não é uma negação psicológica do pecado, mas uma obra espiritual profunda que atinge desejo, afetos e padrões de pensamento. Paulo é enfático em afirmar que essa mortificação acontece pelo Espírito. Ele diz, isso revela que o Espírito Santo não é apenas um conselheiro moral, mas o agente eficaz da santificação. E o terceiro subtópico diz, o Espírito age conforme o plano do Pai. Já aqui a salvação não é uma iniciativa isolada, nem uma resposta improvisada de Deus à queda humana. Paulo apresenta a redenção como execução de um plano eterno, concedido no coração do Pai e realizado no tempo por meio da obra conjunta da Trindade. Em Gálatas capítulo 4, versículo de 4 ao 6, o apóstolo revela que a história da salvação é a marca por um momento determinado por Deus. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Nova Versão Internacional. A expressão aponta para o tempo soberanamente escolhido pelo Pai, no qual todos os propósitos redentivos convergiram com a precisão divina. A encarnação do Filho não foi apenas um evento histórico, mas o cumprimento jurídico e espiritual do plano eterno. O Filho foi enviado, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a condenação da lei. O verbo grego exacorazó, traduzido por resgatar, carrega a ideia de libertação imediatamente, pagamento de preço. Isso revela a redenção não foi simbólica, mas custosa, envolvendo o sacrifício vicário de Cristo para libertar pecadores da escravidão legal e espiritual. O mesmo Filho que pagou o preço intercede hoje. O mesmo Espírito que aplicou a adoção continua a afirmar diariamente: você pertence à família de Deus. Essa certeza não apenas consola, mas fortalece e corrige e chama o crente a viver à altura de sua nova identidade em Cristo. E o terceiro tópico diz: a Trindade nos conduz à herança eterna. E indo para o primeiro subtópico, herdeiro de Deus por adoção. O termo grego kleronomos, traduzido por herdeiro, pertence ao vocabulário jurídico do mundo grego-romano. Ele descreve aquele que recebe por direito legal a posse dos bens familiares. No contexto
da adoção romana, o filho adotado recebia os mesmos direitos do filho natural. Paulo utiliza essa imagem para ensinar que a adoção espiritual não é simbólica, mas efetiva. O crente passa a participar da maneira legítima da herança de Deus. Isso revela que a salvação não é apenas o livramento do juízo, mas a participação da riqueza espiritual do próprio Deus. Quem sabe que é herdeiro não vive como mendigo espiritual. Quem entende a sua herança não se conforma com uma fé empobrecida. A consciência da herança gera segurança, gratidão e responsabilidade. Somos chamados a viver hoje como filho que já pertence ao futuro de Deus. E essa identidade fortalece a fé, corrige a mentalidade de escassez espiritual e desperta o crente a viver à altura da riqueza que já lhe foi concedida em Cristo. Indo para o segundo subtópico, diz o co-herdeiro de Cristo por filiação. Aqui a filiação nos une de modo real e irrevogável ao Filho primogênito e nos insere na herança messiânica. Paulo afirma que se somos filhos, somos também co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17. Essa expressão não é simbólica, nem meramente devocional. Ela é uma participação verdadeira na herança que pertence ao Filho por direito eterno. Cristo é filho por natureza. Nós somos filhos por adoção, ainda assim, pela graça soberana do Pai, que nos incluiu na mesma herança concedida ao Filho, revelando profundidade da nossa união com Cristo. O crente que entende sua condição de cordeiro aprende a interpretar suas lutas à luz da herança eterna. Ele não desperdiça o sofrimento, nem perde de vista a promessa. Cada prova se torna parte do processo pelo qual o Pai prepara os seus filhos para participarem plenamente da glória do Filho. A esperança da herança não nos afasta da realidade. Ela nos fortalece para viver com perseverança, fidelidade e alegria até o fim. E o terceiro subtópico, o Pai administra o tempo da herança. Paulo aqui utiliza a imagem do herdeiro menor de idade para ensinar que a herança, embora garantida, nem sempre é imediatamente desfrutada. Em Gálatas 4, versículo de 1 a 2, o apóstolo escreve ao herdeiro que, enquanto é menino, não difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele permanece sob tutores, administradores, até o tempo previamente estabelecido pelo pai. A metáfora não fala de perda de direito, mas de maturidade, preparo e tempo determinado para a plena posse da herança. No contexto histórico redentivo, essa figura aponta para o período da antiga aliança. Israel possuía promessa, mas ainda vivia sob a pedagogia da lei. A lei funcionava como um aio, tutor e guardião, preparando o povo para a chegada do filho. Embora o herdeiro, o povo de Deus, ainda não havia entrado na plenitude da herança. Isso revela que Deus trabalha com processo, estágios e progressão redentiva, sempre sob seu governo soberano. Paulo afirma que foi na plenitude do tempo que Deus enviou seu Filho. Gálatas 4, versículo 4. A expressão revela que o Pai não apenas promete, mas governa o calendário da redenção. O termo bíblico aponta para o momento certo, escolhido por Deus, na qual sua vontade se manifesta com precisão. Não se trata apenas de cronologia, mas de propósito. O Pai não se adianta nem se atrasa. Ele age no tempo perfeito, quando todas as condições espirituais e redentivas convergem segundo a sua sabedoria. O crente aprende que Deus não retém promessas
por capricho, mas por amor. Cada etapa é cuidadosamente administrada pelo Pai. O mesmo Deus que planejou a redenção governa também o ritmo da nossa maturação. Ele sabe quando cada filho está pronto para entrar em novas dimensões da herança. E essa verdade chama o crente a descansar na soberania e na sabedoria do Pai. Nem toda espera é perda. Nem toda espera é perda. Muitas vezes a preparação, no caso, confiar no tempo de Deus é passo essencial da vida do filho. O Pai que prometeu é fiel para cumprir e o fará no tempo certo, de modo que sua herança não apenas seja recebida, mas bem administrada para a sua glória e para a maturidade dos seus filhos. Para concluir, podemos dizer que tudo que foi exposto converge para a realidade central. A filiação, no caso da herança, a mortificação da carne, a direção do Espírito e o tempo soberano do Pai não são temas isolados, mas unidos eles formam um fundamento de uma identidade cristã matura. Não somos apenas pessoas salvas, somos filhos formados. A união entre a adoção e a direção do Espírito é o que capacita o crente a viver, não como sobrevivente espiritual, mas como herdeiro consciente que caminha com propósito, disciplina e esperança. Glória a Deus. Chegamos ao término dessa lição. Deus abençoe todos e fique a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, assim, se Deus o permitir. Deus abençoe a todos. Amém.